Olá, aqui é o Bernardo Fernandes, do lado B do Bernardo Fernandes. Hoje é dia 6 de agosto, dia da festa da Transfiguração de Jesus, e eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Já falei sobre a Transfiguração de Jesus num outro vídeo, mas eu queria fazer mais uma observação aqui para não deixar passar essa data importante da religião em vão, não é? O que foi a Transfiguração? Foi aquele momento em que Jesus, já se aproximando do momento da sua morte, né, e ele já tendo anunciado para os seus discípulos que ele iria morrer, ele estava sendo bastante, digamos assim, incompreendido, não é? Porque os discípulos não entendiam que o Messias pudesse não ser um rei todo-poderoso, porque era isso que diziam as Escrituras. Então eles estavam esperando que quando chegasse o Messias ele viesse para libertar o povo. E os próprios discípulos de Jesus, acreditando que ele era o Messias, esperavam dele esse lado de força, de poder, que é um lado que vai acontecer um dia, mas quando Jesus vier na sua segunda vinda. Na sua primeira vinda, ele veio como um homem manso e humilde de coração, não é? Filho de Deus, com poderes sobre a matéria e o espírito, mas veio um homem manso, um homem que não veio reinar pela força, veio reinar pela misericórdia. Então ele já tinha dito para os discípulos que ele ia morrer, e não só iria morrer, como seria uma morte que ninguém queria aceitar, porque a morte pela cruz é uma morte apenas reservada para os ladrões, bandidos, facínoras. Então, como assim o Filho de Deus, ou o Messias, aquele que deveria vir libertar Israel da opressão dos conquistadores romanos, vai morrer de uma maneira tão vil, né? E, apesar dos discípulos já terem visto Jesus fazer uma grande quantidade de milagres, já terem visto Jesus fazer inúmeras revelações, em nenhum momento eles tinham visto ainda a face luminosa da divindade de Jesus. Eles só tinham visto a face milagrosa, a face dos dons do Espírito, né, do Espírito Santo, os dons do Pai, dos dons de Jesus, né? Só tinham visto a capacidade de Jesus de pregar, mas não tinham visto, mesmo acreditando que ele era o Filho de Deus, não tinham visto Jesus em sua glória, apenas em sua misericórdia e em sua humildade. Então, eles subiram lá para o Monte Tabor. Jesus subiu e levou 3 discípulos com ele. E quando eles estavam lá em cima, certamente Pedro, muito irrequieto, sem querer que o Messias poderoso passasse por uma morte tão miserável, tão terrível, ele está ali. Eles subiram para rezar no monte. De repente, se vocês lerem aí Mateus, né, e lerem o Evangelho de hoje, de repente Jesus se transfigura, as suas vestes se tornam brancas e ele começa a brilhar, não é? Como o sol. Ou seja, é a primeira vez em que eles veem a face divina de Jesus. Eles nunca tinham visto isso antes, né? Isso deve ser um impacto enorme, e tão enorme que deixou a turma assim meio, pela descrição, né, do Evangelho, deixou a turma meio atordoada. O próprio Pedro parecia que não sabia muito bem o que estava falando. E aí, não só Jesus se transfigurou, como apareceram mais 2 personagens importantíssimos da história de Israel. Quem foram? O profeta Elias e Moisés, né? 2 pessoas assim da maior importância na história de Israel. Então os 3 espíritos estavam ali brilhando. Jesus parecia o sol. O Pedro
encantado com aquilo. Aí sim, Pedro deve ter pensado, esse é o Jesus que eu queria, esse é o Messias, agora sim, né? E deve ter pensado assim, vamos tentar não adiar essa morte que ele já anunciou, né? Então ele tem uma ideia, ele sugere a Jesus ficar ali no Monte Tabor, né? Deve ter pensado, descer para quê, né? Porque se Jesus vai morrer, vamos ficar aqui mesmo, vamos adiar essa história de morrer. Estou gostando de ver ele assim, brilhando. Esse aí, né, ele deve ter pensado, né? Estou imaginando aqui. Porque o que ele falou? Ele virou-se para Jesus e diz assim, Jesus, como é bom estar aqui. Se você quiser, eu posso fazer uma tenda, 3 tendas, né? Uma tenda para você, Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Na cabeça de Pedro, ele não tinha ainda entendido que Jesus tinha que descer e que logo em seguida ia ter a sua crucifixão. Ele estava querendo adiar isso. Aliás, com toda a razão, amigo de Jesus e ao mesmo tempo esperando que ele fosse o salvador do povo de Israel. Mas na hora que Pedro fala isso, Deus, uma nuvem, né, chega, diz o Evangelho que uma nuvem chega, se aproxima e diz, esse é o meu filho bem amado, em quem eu deposito eu me comprazo, deposito todo o meu agrado, uma frase assim, e diz, ouçam-no, né? E deve ter sido uma experiência terrível, porque você imagina Deus falando, aquela voz de trovão, a nuvem, e justamente na sequência em que Pedro estava querendo que Jesus ficasse ali, e Deus meio que dá, eu interpreto assim, ele meio que dá chega para lá nele, diz assim, olha, não é o que você quer, Pedro, é o que Jesus tem a fazer, ouçam, né? E o efeito dessa manifestação foi tão impressionante que os 3 discípulos se prostraram no chão, enfiaram o rosto no chão, naquela posição de submissão, né? De prostração. E eu não sei bem o que Pedro pensou quando ele propôs fazer as 3 tendas. Claro, ele pensou em ficar lá em cima mais um tempo, né? Ele pensou certamente em adiar a morte de Jesus. Mas talvez ele não tenha entendido direito a própria natureza de Jesus e a sua importância até agora. Ele está vendo pela primeira vez o Jesus divino. Mas ele propõe fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. E essa sequência, outro dia eu vi um padre fazer uma observação muito interessante, que na cultura dos judeus, o mais importante não é necessariamente o que vem em primeiro lugar, é o que vem no meio, né? Porque é questão de simetria, tem um no meio, tem um aqui, outro do outro lado, né? Então, quando ele falou, posso fazer uma tenda para você, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, talvez na cabeça de Pedro, ainda, ele estivesse pensando que Jesus era só mais um profeta importante. E filho de Deus, ele sabia que era, mas ele talvez não tivesse interiorizado tudo, porque ele sugere botar a tenda do meio para Moisés, né? Talvez ele tivesse pensado que Moisés fosse mais importante do que Jesus. E aí vem Deus e diz, olha, esse é o meu filho, né? Eu deposito nele meu amor. Escutam o que ele diz. Então, provavelmente, Pedro deve ter ficado apavorado de ouvir isso, que para mim soa como uma bronca carinhosa, mas uma bronca, e um aviso, não é? E aí você vê que os 3 discípulos ficam em prostração e Jesus faz uma coisa que ele faz muitas vezes no Evangelho. Ele se aproxima dos discípulos, toca neles, não tenham medo, né? Essa é uma frase muito importante de Jesus, que eu acho que é muito válida para os dias de hoje. Então, para concluir aqui a minha celebração, a transfiguração, eu acho que a transfiguração é talvez o mais importante milagre de Jesus
até então. É claro que depois veio a ressurreição, né? Mas até então ele tinha feito vários milagres importantes, inclusive transformar água em vinho, né? Que foi o primeiro milagre dele, a ressurreição do Lázaro, enfim, curado muitos doentes, mas ele sempre fez isso mostrando o seu lado humano, né? Na transfiguração foi a primeira vez que ele mostrou a glória divina, o brilho do sol, né? As suas roupas brancas, né? Foi a primeira vez em que os discípulos viram Deus falar com Jesus na condição de filho, né? Então eu reputo essa talvez o mais importante milagre de Jesus, claro, antes da ressurreição. Então é isso, eu queria compartilhar esse momento com vocês. Eu acho uma festa muito bonita. Aqueles que puderam ir rezar na igreja, que bom que eu fui, comunguei. Eu espero que vocês tenham ido também. Se não foram, vão essa semana, porque a festa se celebra aí essa semana, até domingo. É muito importante a gente lembrar desse momento tão fantástico da história de Jesus. Tá bom? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, é mal o que tu me sugeres. Não me aconselhes coisas vãs, bebe tu mesmo do teu veneno. A oração de São Bento, né? E o exorcismo de São Miguel, para a gente terminar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate com o vosso escudo dos embustes e das ciladas do inimigo. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, ou das milícias celestes, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E por fim, nossa oração ao anjo da guarda, nosso companheiro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.